Olá e seja bem-vindo ao nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre os genes envolvidos na domesticação animal. Venham comigo. A domesticação animal refere-se ao processo pelo qual animais selvagens são criados em cativeiro e selecionados para características desejáveis pelo ser humano. Esse processo ocorre ao longo de muitas gerações e resulta em mudanças genéticas que diferenciam as espécies domesticadas das selvagens. Os genes desempenham um papel central nesse processo. Portanto, a domesticação pode ser vista como o processo pelo qual as populações de animais mudam genética e fenotipicamente, em resposta à pressão de seleção associada a uma vida sob supervisão humana. A domesticação histórica de animais teve como objetivo atender às necessidades humanas, fornecendo alimentos, transporte, segurança e materiais. Isso permitiu o desenvolvimento da agricultura, facilitou o comércio, expandiu comunidades e contribuiu para o avanço da sociedade em diversas áreas. A domesticação animal é uma jornada fascinante, onde humanos e animais se entrelaçam ao longo do tempo. Tudo começa com a escolha de espécies que nos oferecem algo especial, seja em termos de alimentos, trabalho ou simples companhia. Nessa convivência próxima, naturalmente começamos a preferir animais mais dóceis e tolerantes, moldando assim não apenas o comportamento, mas também a genética dessas espécies ao longo das gerações. O controle da reprodução entra em cena, uma espécie de afinação para ressaltar essas características desejáveis. À medida que a adaptação se desdobra, surge uma relação de interdependência. Animais e humanos passam a se complementar, cada um encontrando vantagens na companhia do outro. E é nesse entrelaçar de vidas que se forjam vínculos emocionais profundos. Aos exemplos de animais domesticados, nós temos a raposa. E sim, a raposa pode ser domesticada. As raposas são parte da família dos canídeos, da qual os lobos e cachorros também fazem parte. E apesar de pertencerem a tribos distintas dentro dos canídeos, o cão doméstico e a raposa são proximamente aparentados. Por essa razão, os experimentos de domesticação das raposas buscou reproduzir o processo de domesticação do cão doméstico a partir do lobo. Os estudos para a domesticação dessa espécie se iniciaram na década de 50, na Rússia, sendo conduzidos principalmente pelo biólogo Dmitry Belyaev, a partir de um experimento. Neste experimento, houve o cruzamento de raposas prateadas, e dentre as crias, as mais dóceis eram selecionadas para conduzirem a próxima geração. Assim, por volta da oitava geração, foi possível a obtenção de animais totalmente dóceis, que buscavam companhia humana e não atacavam seus domadores em nenhuma hipótese. Esses animais também apresentaram um conjunto de características comuns, possivelmente associadas à domesticação, como caudas enroladas, modificação no padrão da pelagem e orelhas caídas, além de vocalização, que é a transmissão de um som semelhante a um latido. E qual gene poderia estar associado a este processo? Por volta de 60 anos após o experimento de Belyaev, uma geneticista chamada Anna Kakova sequenciou o genoma de raposas dóceis, neutras e agressivas, comparando as possíveis diferenças genéticas entre si. Anna e sua equipe selecionaram um conjunto de 103 regiões genômicas, das quais 45 eram bem similares às sequências encontradas em cães, e já relacionadas com o processo de domesticação deles, além de 30 outras sequências identificadas como relacionadas ao comportamento agressivo e manso das próprias raposas. Essa análise provou a existência do gene SOR-CS1 nas raposas dóceis, o qual era inexistente nas agressivas, provando que o mesmo era o condutor de docilidade na espécie. Esse gene é responsável pelo transporte de proteínas envolvidas na sinalização do sistema nervoso e na condução de sinapses nervosas, auxiliando na formação e aprendizado da memória. Isso demonstra que o comportamento das raposas dóceis estava ligado a variações desse gene, sugerindo que durante a domesticação, os genes das raposas foram mudando, aprimorando sua memória e aprendizado. É importante mencionar que, apesar das raposas mais dóceis apresentarem comportamento semelhante ao do cão doméstico, elas ainda estão longe de se tornarem nossas melhores amigas, já que elas nunca foram completamente domesticadas como os cães. Alguns estudos já sugeriram que mutações genéticas poderiam ter facilitado a aproximação entre cachorros e humanos.
Um estudo japonês publicado na Scientific Reports nos provou tal fato por meio de um experimento com cães. E como ele foi realizado? A pesquisa envolveu 624 cães separados em 2 grupos. O grupo antigo, contendo ninhadas de raças geneticamente mais próximas dos lobos, como Akita e Husky siberiano, e o grupo geral, composto por todos os outros filhotes. Os grupos foram, então, submetidos a 2 tarefas. A primeira consistia em identificar quais tigelas escondiam comida, apontando, olhando, latindo e tateando para que julgassem a certa. A intenção era avaliar a compreensão canina sobre os gestos e comunicação humana. Os resultados não demonstraram diferença significativa entre os grupos. Na segunda, os cães deveriam abrir um recipiente para acessar a comida. Os cientistas avaliaram a frequência e o tempo que os animais passavam olhando para os avaliadores, o que representava um vínculo social com os humanos. Os resultados mostraram que os cães do grupo geral olhavam mais, sugerindo um vínculo maior. E qual foi a análise de todo esse processo? Na parte final do experimento, os cientistas analisaram os genes dos cães participantes. O sucesso na primeira tarefa e os olhares mais longos na segunda tarefa estavam ligados a polimorfismos nos genes MC2R, WBSCR17 e OTR. E o que são esses genes? O gene WBSCR17 está associado a pacientes com síndrome de Williams-Billings. Indivíduos com essa síndrome mostram ausência de medo perante estranhos, simpatia excessiva e tendência de gostar de todos a quem conhecem. Ele é predominantemente expresso no cérebro e no coração. Acredita-se que ele esteja envolvido no desenvolvimento do cérebro através da oglicosilação de proteínas neuronais. O polimorfismo de nucleotídeos únicos, WBSCR17, está associado a um número de eventos de olhar no teste de resolução de problemas e é provável que ele também tenha sido associado aos estágios iniciais da domesticação, como os lobos antigos que se aproximaram inicialmente dos humanos. Já o gene MC2R, ligado à produção de cortisol, mostrou correlações significativas com a habilidade cognitiva, especialmente em testes de escolha bidirecional e resolução de problemas. Polimorfismos como o MC2R-SNP2 e MC2R-SNP3 influenciam o comportamento canino e indicam possível mutação durante a domesticação. Neste quadro, ocorre a comparação alélica de polimorfismos MC2R-SNP2 no teste de escolha bidirecional. No teste de apontar, cães com alelo AA apresentaram menos escolhas certas do que cães com alelo AG ou GG. Já neste próximo quadro, houve a comparação alélica de polimorfismos MC2R-SNP3 no teste de resolução de problemas. Os cães com alelo GG olharam para os experimentadores por um período mais longo do que os cães com alelo AG ou AA. Por fim, o gene OTR, relacionado à ocitocina, desempenha um papel crucial na resposta dos cães a sinais sociais humanos, com variações associadas a diferenças comportamentais entre as raças. Estudos destacam correlações entre polimorfismos de OTR na busca de proximidade e comportamento amigável. O comportamento de olhar, mediado pelos genes OT e OTR, revela uma importância na interação comunicativa entre cães e humanos durante a domesticação. Esses insights genômicos fornecem uma compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes aos comportamentos distintivos dos cães domesticados. Assim como os cães, cujo processo de domesticação resultou em uma relação de apreço entre ser humano e animal, os hamsters são outro exemplo que demonstra claramente o resultado da domesticação na transformação de um animal selvagem em um animal de companhia. Porém, o processo de domesticação pode levantar algumas questões. Seria esse fenômeno adequado para manter o bem-estar das espécies? O ser humano estaria ajudando o animal ao domesticá-lo? Bem, o exemplo da domesticação dos hamsters pode ajudar na discussão dos malefícios e benefícios desse processo. Primeiramente, é importante destacar que os hamsters apresentam um episódio muito recente de domesticação.
Acredita-se que esse fenômeno iniciou em 1930 na Síria, com a captura de hamsters sírios, e as características fenotípicas que mais sofreram impacto foram as cores da pelagem, o tamanho das orelhas e o comprimento da cauda. Entretanto, devido ao curto período do início da domesticação até os dias atuais, é possível observar que os hamsters não apresentam modificações profundas em relação aos seus ancestrais, ou seja, ainda possuem hábitos próximos aos de animais selvagens. Diante disso, pelo fato de hamsters terem comportamentos semelhantes ao de animais livres, a sua domesticação pode ser vista como processo negativo em relação à manutenção do bem-estar animal, já que as suas necessidades naturais são comprometidas. O fato de muitos roedores permanecerem engaiolados e não receberem estímulos adequados como receberiam na natureza, afeta sua resposta de defesa. Logo, isso contraria todo um processo evolutivo que levou esses animais a desenvolver capacidade de fuga e de sobrevivência contra ameaças. Por outro lado, apesar de impactar negativamente em alguns pontos do bem-estar animal, é perceptível que a domesticação contribui para um aumento na expectativa de vida desses animais, já que garante uma maior disponibilidade de alimento e proteção. Esses dois pontos ajudam a entender que a domesticação pode apresentar tantos benefícios quanto malefícios para um animal, sendo que as mudanças variam em cada espécie. Logo, não é possível dar um veredito final se o processo de domesticação é de todo ruim ou pode ser vantajoso para um animal. A jornada da domesticação é um processo contínuo de seleção ao longo das gerações. Cada espécie traz consigo uma história única, um testemunho da colaboração gradual entre humanos e animais. Em resumo, a domesticação é uma história de escolhas, adaptação e conexão que continua a nos surpreender com a sua riqueza e complexidade.